Muito bem, meus amigos, vamos lá. Vamos para a nossa Revista Espírita, mês de fevereiro de 1862. Nós estamos na sessão Conversas Familiares de Além-Túmulo, o suicídio de um ateu. Nós vamos para o nosso segundo encontro sobre esse artigo, né? Fazendo aqui uma rápida leitura daquilo que nós estudamos até o momento, lembrando que esse artigo, o suicídio de um ateu, ele se encontra também publicado num formato mais reduzido lá na Revista Espírita, lá na seção número 5 das entrevistas sobre os espíritos suicidas, né? Então, lendo rapidamente aqui, nós paramos na questão número 8, vamos hoje para a questão número 9, e Kardec publicou o seguinte para nós, então. O senhor J.D.D. era um homem instruído, mas saturado em extremo de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. Afogou-se voluntariamente há 2 anos. Foi evocado a pedido da família. Feita a evocação, ele responde: sofro, sou um condenado. Fomos levados a vos evocar em nome de um dos vossos parentes, que deseja conhecer a vossa sorte. Podereis dizer-nos se essa evocação vos é penosa ou agradável? Penosa. Esse penosa, como nós vimos, né, ele começa principalmente pelo constrangimento do espírito de ter que responder, se mostrando vivo, depois de uma existência inteira negando essa ideia da continuidade da vida após a vida material. Então esse penosa começa exatamente ali pelo orgulho ferido que esse espírito carregou, né, naquele momento. A vossa morte foi voluntária? Sim. Observação. O espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Aí ele responde: sou forçado a crer nesse Deus. Que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança. Kardec coloca aqui uma observação. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ter o objetivo, uma vez que reconhecido que por tal meio não se escapa do mal, senão para cair num outro 100 vezes pior. Então é interessante Kardec colocar que o suicídio perde o propósito quando o espiritismo traz esclarecimento. Porque mesmo que o indivíduo pense no suicídio como uma saída, a pergunta é: saída do quê? Se do outro lado a existência continua. Eis porque o espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Estarão errados? Serão sonhadores os que nele buscam, antes de tudo, o fim moral e filosófico? Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar, com os sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos deram causa. Então, Kardec aqui explicando para nós sobre as escolhas que se fazem em nome, né, de ideias científicas ou de falsas razões, né? Interessante também a gente lembrar que nesse item número 5, quando Kardec pergunta qual o motivo de ter sido levado ao suicídio, ele responde: o tédio de uma vida sem esperança,
Nós estudamos na última quinta-feira, na última terça-feira, o item número 17, ou melhor, na semana passada, o item número 17, cansados e tristes, que era o texto do Astronautas do Além. A gente vai lembrar na introdução, quando o Chico traz para nós o seguinte contexto. Bom dia, Angelina, bom dia, Mano. Muitos dos amigos e irmãos que nos visitavam a instituição mostravam-se desanimados e abatidos. Problemas da vida e conflitos em família eram comentados por grande número de companheiros, e muitos outros se diziam cansados e tristes, sem a alegria de viver. Depois colocado para nós aqui, Maria Dolores, no final, trouxe para nós o retrato da fé, aquele poema que falava da árvore conversando com aquele homem abatido, né? Então a gente viu bastante sobre isso, inclusive eu li para vocês também aquela letra da música, né, Tédio, do Biquíni Cavadão, que trazia para nós ali uma visão do dia a dia, e no final, um dia eu fico sério e me atiro desse prédio, que era o último verso daquela música, né? Então nós estudamos tanto aqui por parte, a partir do depoimento desse espírito, como também estudamos lá naquele material oferecido pelo Astronautas do Além. Depois aqui no item número 6, nós estamos fazendo aqui só uma leitura do que foi estudado até o final, né, do último encontro que nós tivemos da Revista Espírita, para iniciar o nosso estudo de hoje. Depois então, número 6. Quisestes escapar às vicissitudes da vida. Ganhastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? E ele pergunta, por que não existe o nada? Ainda então no plano espiritual, como nós conversamos, né? Então muitas vezes se escolhe o suicídio para fugir aqui das dores da vida, do mundo, né? Das dores da alma. E no plano espiritual, o espírito, se vendo vivo, continua ainda desejando o final, desejando o nada, para que ele simplesmente pare de sentir aquilo tudo que ele sentia, né? Ou alimentasse a ideia que ele continuasse alimentando, que ele continuava alimentando. 7. Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. Resposta. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como num braseiro horrivelmente atormentado. Impressionante, né, quando a gente vê um depoimento como esse, em que o que é o orgulho, a forma como o orgulho tortura uma consciência. No plano espiritual, olha só, ele passou, no plano físico, essa pessoa passou a vida inteira acreditando e alimentando essa ideia, convicto, debatendo, discutindo, inclusive criticando e apontando todos aqueles que acreditavam de alguma forma na vida além do mundo material. E ele então, enraizado, cristalizado nessa ideia de que somente a vida material é aquela que existe, né? E aí então, quando ele chega no plano espiritual, o fato dele se ver vivo e ter que agora mudar a sua concepção, acreditando que o mundo espiritual é uma realidade, para ele é uma tortura. Olha quando ele coloca, meu espírito está como num braseiro horrivelmente atormentado. Para a gente ver a profundidade e a potência do orgulho, quando ele se torna ferido, acaba se tornando um instrumento de tortura para o próprio espírito, simplesmente pelo fato dele ter que mudar de opinião. Mas mais do que isso, né? Quando ele toma a atitude do suicídio baseado nessa crença, ele tem que se deparar no mundo espiritual de que ele se encontra vivo e que tudo aquilo que ele acreditava naquele ato tão corajoso, a princípio tão covarde, depende muito do ponto de vista, ele tem que se ver vivo. André Luiz, quando ele relata para nós no início de Nosso Lar, quando ele é apontado como um suicida, e também, né, claro que aquilo que ele relatou no início do livro, daqueles gritos que ele ouvia, das acusações, dos apontamentos que ele recebia sobre o fato de ter sido um suicídio inconsciente, aquilo que ele relata para nós foi naturalmente ali algo muito superficial, algo muito resumido. Mas certamente ali das hostilidades que ele recebeu naquele ambiente onde ele se encontrava, por se ver naquela condição, um espírito que era médico, um espírito que vivia ali
né, da classe média, classe alta da sociedade carioca, que era um homem numa posição respeitável na sociedade, vivendo daquela forma tão banalizada e chegando no mundo espiritual do modo como ele chegou. Então, o modo como ele foi massacrado na sua consciência por todos aqueles espíritos que o receberam naquele local. Aqui é a mesma coisa. Quando ele fala que meu espírito está num braseiro, horrivelmente atormentado, ele se vê atormentado não apenas pela sua própria consciência, mas também pelo ambiente e por aqueles que estavam junto dele naquele local. Quando nós estudamos Memórias de um Suicida, nós vemos ali naquele breve relato também, algo muito superficial, que Camilo Cândido Botelho relatou para nós, daqueles outros espíritos que também se encontravam unidos, né, pela força vibracional, né, de ter ali, de se deparar com aquele estado deplorável em que se encontrava após o ato do suicídio, e depois ali da desencarnação e as sequelas vibracionais e conscienciais daquilo que ele tinha, ainda tinha que se ver vivo. Ou seja, tudo aquilo que ele elaborou para fugir daquilo que o torturava durante a vida física, ele teve que continuar vivendo aquilo no plano espiritual. E depois a última questão que nós estudamos no último encontro, número 8, de onde vinham as vossas ideias materialistas de outrora? Quer dizer, por que ele passou a acreditar no mundo na vida, no mundo material, como sendo a única existência de todos os homens, né? A resposta, em encarnação anterior, eu fora mal, e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Então, para ele, era uma grande tortura ter ali aquela perspectiva do nada. E aí, então, quando Kardec coloca aqui numa observação, quando ele diz assim, aqui há todo um corolário de ideias. Então, é que eu comentei com vocês, quando o Espírito fala que ele se condenou na existência seguinte aos tormentos da incerteza, isso para nós encerra realmente ali, traz para nós, né, um grande campo de exploração no sentido filosófico do que é o espírito ter vivido numa existência, quando ele colocou, né, eu fora mal numa existência anterior, e por isso então ele acabou sendo condenado a ter essa incerteza. Então ser torturado durante uma existência inteira pela incerteza. E essa incerteza fez com que ele acreditasse na vida material como sendo a exclusiva do espírito ou do ser. E aí então Kardec coloca, muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependem de suas faltas. Não se deve esquecer que a Terra é um lugar de expiação. Eis a razão por que encerra tantos espíritos maus encarnados. Então Kardec coloca que esse corolário de ideias, né, esse grande campo de novas ideias a serem exploradas, e depois aqui quando fala que o espírito então ele recebe a recusa da intuição do mundo espiritual, vivendo apenas a partir das suas percepções sobre a realidade do mundo material. De que forma que isso acontece, não sabemos. De que forma que o espírito, ao encarnar, recebe em sua programação reencarnatória essa incerteza, esse vazio, com relação, né, a esse silêncio das intuições no plano espiritual. E nesse caso nós não falamos nem da mediunidade em si, onde o espírito então tem a mediunidade ostensiva, em que ele pode ter essa percepção do mundo espiritual na comunicação com os espíritos, porque mesmo não tendo essa mediunidade ostensiva, ele tem a intuição, é aquela voz silenciosa que leva para ele a esperança, que leva para ele o entendimento da sua condição espiritual e da realidade do mundo espiritual. Nesse caso, o espírito é como se fosse aquele rádio quebrado, em que a sua antena não capta absolutamente nada. E tudo aquilo que ele vai construir em termos de filosofia de vida vai ser relacionado com a realidade que ele vê. E, portanto, a realidade material é a única que ele tem. Ele pode até forçar a sua própria natureza buscando o entendimento sobre a vida espiritual.
Porque o espírito ele pode estar condenado a esse silêncio, mas ele, por si só, por iniciativa, busca então o entendimento sobre a realidade da vida espiritual. Mas se ele então se fortalecer nessa crença de que a vida material é exclusiva, aí então ele vai fazer as suas próprias escolhas e vai depois sofrer as consequências, porque ele vai viver em função da vida material. E a vida material ela pode trazer para o indivíduo. E eu digo pode trazer porque, mais uma vez, a gente lembra, né, que o ateísmo, a crença no nada, a crença na inexistência de Deus e, consequentemente, a crença na inexistência da realidade espiritual, não torna o indivíduo mal. Porque existe essa ideia, né? A gente já conversou bastante sobre isso, dessa ideia de que quem acredita em Deus é uma pessoa boa e quem não acredita em Deus é uma pessoa má. E na verdade não. O que a gente tem ali, né, com relação ao caráter, com relação aos valores, aos princípios de cada indivíduo, isso não está necessariamente relacionado às suas crenças. Porque nós temos aqueles que levam essa ideia da existência de Deus e vivem uma vida sensualista, uma vida corrupta, uma vida ali muito mais apegada às sensações, embora seja uma pessoa envolvida com alguma filosofia espiritualista. E por outro lado, nós temos aqueles que não têm qualquer relação com filosofias espiritualistas, que são pessoas que trazem ali os valores dos mais desenvolvidos, pautados na caridade, na generosidade, na honestidade. Então é muito interessante, a gente já conversou sobre isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe ali uma preocupação muito grande de saber se o indivíduo é cristão ou não. Nos cargos políticos, né, nas participações ali da sociedade e tudo mais, ele tem que mostrar aquele conceito de família, ele tem que mostrar a sua devoção com relação a uma religião que ele alimente, né? Então, se um indivíduo, quando ele vai concorrer a um cargo público, ele se declara que é um ateu, ele está condenado naquela função, ninguém vota nele, porque eles partem do princípio exatamente isso. Não eles, de um modo geral, mas todas as pessoas são assim. Então, nesse caso aqui, ele, então, condenado a essa crença no nada, ou a esse vazio, essa falta de intuição sobre a realidade espiritual, ele mesmo vai ter que trabalhar se construindo e construindo as suas próprias ideias. Que para ele aqui foi uma grande tortura. Bom dia, Osmar. Vamos lá então para o item número 9, agora feita essa recapitulação. Quando vos afogastes, que ideias tinhais das consequências? Que reflexões fizestes neste momento? Então, naquele momento em que ele estava se afogando, aquela história que é dita, né, que a vida passa diante dos seus olhos, o que ele pensava exatamente, já que ele tomou essa atitude? Tomado pelo tédio, tomado pela falta de esperança. A questão é que reflexões? Ele coloca nenhuma, pois tudo era o nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer ainda mais. Então, depois dele perceber que a morte vinha para ele ali como certa, já que foi essa a intenção dele, ele se viu vivo no mundo espiritual e percebia que ali começava uma nova jornada, e uma nova jornada com muitas dores, com muitos sofrimentos. Dudu colocou, né, quantos agnósticos e ateus são muito mais caridosos que aqueles que se fazem acreditar e só profeciam, né? De fato, né? A gente tem ali o que vale, na verdade, são os princípios. É o caráter das pessoas que vão realmente determinar, né, o seu valor, e não, muitas vezes, as crenças que as pessoas abraçam, né? Então aqui o Espírito coloca então para nós que no momento da sua desencarnação ele não pensava em nada. É algo interessante quando Kardec faz uma pergunta como essa ao Espírito nessa condição. Inclusive nós já estudamos, né, lá no livro O Céu e o Inferno, quando Kardec então procurava fazer entrevista com aqueles chamados criminosos arrependidos. Então no caso de um espírito que tinha cometido um crime perante a sociedade, foi condenado à pena capital, no caso ali a execução, a guilhotina, como nós vimos, né, que muitas vezes Kardec ali recolhia dos jornais as notas de execução, que ainda acontecia naquela época. Kardec perguntava, né, o que passava na sua mente naquele momento em que você estava para ser guilhotinado. E aí então vinha muitos temores, né, vinha muitos arrependimentos,
Então muitas coisas passavam naquele momento. E para esse espírito aqui que não acreditava em nada, no momento em que a morte chegava, porque não era um acidente, né? A gente lembra que quando uma pessoa desencarna vítima de um acidente, como por exemplo do afogamento, vem aquele desespero de tentar salvar a própria vida, né? Porque o acidente foge completamente do seu controle. Nesse caso, a pessoa tomou a decisão de se afogar. Então a gente pensa assim que, bom, na mente dele não se passa nada. É claro que vem ali o instinto de sobrevivência, naquele desespero dos momentos finais, mas a sua consciência começa a apontar uma direção diferente. Porque se por um lado vem o instinto de sobrevivência, do outro lado vem ali a ideia de que realmente a sua dor vai terminar. E no momento em que a sentença é cumprida, ou seja, em que a morte chega para ele, aí então a sua consciência continua viva, passando por todas as angústias e perturbações. E aqui, infelizmente, né, como esse caso, a gente lembra que as entrevistas que Kardec fazia, na sua grande maioria, as entrevistas vinham através da psicografia. E eram respostas muito breves, né, respostas de uma linha, às vezes de uma palavra apenas. Então falta realmente muito para se aprofundar e se explorar para a gente poder entender. Por isso a gente fica, então, tentando, né, especular, tentando desdobrar essas ideias para tentar imaginar o que se passa naquele momento. Mas o espírito poderia ficar ali durante um bom tempo tentando descrever aquilo que ele vivenciou naquele momento final. A gente teve um exemplo, né, no caso aqui, fazendo numa situação oposta, quando nós estudamos o livro Voltei, em que Frederico Figner, que trouxe ali o pseudônimo de Irmão Jacó, e usou esse nome exatamente para evitar aquela polêmica judicial com a família, né, da mesma forma que aconteceu com o irmão X, né, com Humberto de Campos. Então, Frederico Figner, ele foi descrevendo no livro quais foram as suas sensações. Porque ele estava ali desencarnando, ele tinha consciência disso, tinha conhecimento sobre a realidade espiritual por ser um estudioso, um espírita praticante, digamos assim. Então ele foi descrevendo, né, no momento em que a morte foi se aproximando, ou seja, em que a desencarnação foi de fato acontecendo, o espírito passou por aquele momento de agitação, aquele momento meio de angústia, de medo, de insegurança, né, do que acontecia com ele, né? Então, nesse caso, foi uma desencarnação completamente diferente. Ele tinha consciência, ele tinha lucidez, ele acompanhava cada instante da sua desencarnação. Aqui não, aqui o espírito sem crença nenhuma, sem conhecimento nenhuma, numa circunstância absolutamente tumultuada, no caso de um afogamento, o espírito, ao mesmo tempo que ele não pensava em nada, a morte chegava e a sua consciência começava a passar por essas aflições. Nesse caso, a gente vai ver então que por mais que a gente especule, estamos muito distantes da realidade, muito distantes, né, da realidade que o espírito vivenciava naquele momento. Só cada espírito, no momento da sua desencarnação, será capaz de descrever a sua experiência. E cada espírito vai trazer para nós ali uma descrição diferente. Cada um trazendo um ponto de vista diferente por aquilo que ele vivenciou. No item número 10, agora estás bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ah, tudo isso muito me atormenta. Olha, mais uma vez aqui o orgulho do espírito de ter passado, nesse caso, né? Lembrando que ele desencarnou há 2 anos. Tinha desencarnado nesse momento há 2 anos. E ele passou uma existência inteira acreditando naquilo. Não se fala que é a idade dele, mas deve ser um homem ali por volta dos 60, 70 anos de idade. Então ele passou uma existência inteira, vamos dizer, a partir dos 20 anos, 40 anos da sua vida acreditando nesse nada. E depois ele ficou, durante esse período, sofrendo exatamente por ter acreditado em algo que, por incrível que pareça, era fantasioso. Porque nós imaginamos a fantasia quando se fala sobre o mundo espiritual. E para ele, a fantasia foi exatamente deixar de acreditar no mundo espiritual. Bom dia, Andréa. Tornastes a ver vossa esposa e vosso irmão? Oh, não. Então aqui dá a entender para nós que tanto a esposa como o irmão já haviam desencarnado, né? Então a pergunta era, né, se ele chegou a encontrar com esses dois. E ele coloca, oh, não.
E por que não? Para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente na desgraça e só na ventura se reúne. Eis o que é. Então, bem interessante aqui que os espíritos, ou eles estão distanciados por força vibracional, em que cada um se apresenta no plano espiritual na sua própria condição, ou eles são afastados por forças que eles desconhecem. Então ele coloca, exila-se a gente na desgraça. Então aqueles espíritos que se encontram nessa condição de tamanha perturbação, se ficam distanciados entre si. Mesmo nesse caso aqui, ele coloca os desesperos. Então ele entende aqui nesse momento em que tanto a esposa como o irmão são também espíritos que desencarnaram tendo essa visão do mundo espiritual, de negação e, portanto, passando por essa perturbação, que gerava então tanto sofrimento para todos eles. E só na aventura se reúne, que é exatamente aquilo que os espíritos trazem para nós. Quando nós nos encontramos então no mundo espiritual, numa condição de equilíbrio, numa condição de elevação de consciência, é muito natural que os espíritos afins então se reúnam. Ao contrário daqueles do desespero. Até mesmo, a gente lembra como André Luiz, mais uma vez, relatou para nós em nosso lar, ele passava por todo aquele sofrimento. Mas por que ele não se encontrava, por exemplo, com sua mãe? Que era aquele espírito, cujo nome nós desconhecemos, em nenhuma obra de André Luiz é mencionado o nome da mãe. Então, ela se encontrava num plano superior, mas André Luiz estava privado da sua presença, embora ela estivesse ao lado dele o tempo todo. Mas ele não percebia, ele não podia ter essa percepção, porque para ele o isolamento, esse exílio, era parte da escolha que ele fez. Então os espíritos em perturbação são privados da presença dos seus afetos, dos seus entes queridos, e só na aventura eles se reúnem. Eis o que é. Então ele trouxe essa resposta para nós, que vai exatamente ao encontro daquilo que a doutrina espírita traz para todos nós. Incomodar-vos-ia a presença de vosso irmão, que poderíamos atrair para junto de vós? Então a pergunta que Kardec faz, se o irmão também desencarnado, se para ele a presença do irmão seria algo perturbador. E ele coloca, não o façais, pois não o mereço. Por que vos opondes? Porque ele também não é feliz. Então aqui a gente vai ver, na sequência, que o irmão também era um ateu. Mas nesse caso era um ateu que viveu a sua vida e teve uma desencarnação natural, diferentemente desse espírito, que desencarnou pelo suicídio, antecipando o seu retorno no mundo espiritual. Então até nisso tem diferença. Eu posso ser um ateu, mas eu vou vivendo a minha vida até onde ela me levar. Enquanto que eu posso ser um ateu e tomado por esse desespero, por esse tédio, por essa falta de esperança, eu posso antecipar o meu retorno ao mundo espiritual, violando um dos princípios fundamentais das leis de Deus, que é o respeito à vida. 15. Receais a sua presença, e, no entanto, ela só poderia ser benéfica para vós. Kardec, então, tentando convencê-lo, de que o irmão ali próximo a ele poderia trazer para ele ali benefício para os dois. E ele coloca, não, mais tarde. Então ele se recusa a estar na presença do irmão. E aqui vai entrar mais uma vez também o próprio constrangimento, porque o fato dele ter vivido a vida dele do modo como ele viveu e ter fugido pelo suicídio, chegar no mundo espiritual e encontrar uma outra pessoa que é do seu afeto, e você se apresentar como um suicida, daquele que fugiu da vida e tudo mais, e todos aqueles adjetivos tão dolorosos para aquele que se apresenta como um suicida, para ele seria muito constrangedor. Mais uma vez a gente vê o orgulho ferido, a profundidade da dor de um orgulho ferido, que vai muito além daquilo que nós compreendemos. E o Espírito, inclusive, vai trazer... Pois é, exatamente. Então, assim, o Espírito, inclusive, vai trazer aqui para nós, quando ele diz assim, quando você tem que admitir que você errou na sua escolha, já não é doloroso para nós? Então você, por exemplo, receber um apontamento, receber uma crítica de alguma coisa que você passou
durante tanto tempo acreditando, depois você ter que negar tudo isso, para nós já é extremamente doloroso. E olha que nós falamos de coisas banais do nosso dia a dia. De você encarar uma pessoa e você ter que admitir que errou. Não, realmente eu errei. Para nós isso acaba sendo extremamente humilhante. E existe uma diferença entre humildade e humilhação, né? Porque a humildade mostra para nós um estado de espírito. A humilhação mostra para nós uma oposição ao orgulho. E ela, sem dúvida nenhuma, é uma tortura de consciência. Então, se no nosso dia a dia admitirmos os nossos erros já é algo extremamente doloroso, imagina para um espírito, depois de uma escolha como essa, né, em algo tão grave e tão profundo como é o caso do suicídio e na crença no nada, na negação que ele vivenciou durante toda a sua existência. Bom dia, Flor. Vamos lá. Está justificado, então. Tá bom. Depois aqui para nós. Vosso parente pergunta se assististes ao vosso enterro e se ficaste satisfeito com o que ele fez na ocasião. A resposta, sim. Aqui também nessa questão 16, com relação ao espírito acompanhando o seu sepultamento, o seu enterro, nós já tivemos várias situações, né? A rainha de Oude, por exemplo, que é ali da categoria dos espíritos endurecidos, que nós já lemos sobre ela. A rainha de Oude era uma rainha indiana que fez uma viagem à França. E aí, durante essa viagem, ela acabou tendo uma doença e desencarnou. E aí, depois, então, Kardec fez a evocação dela, porque, naturalmente, foi ali um caso que repercutiu na França toda, e na própria história da França, né, de ter ali uma monarca de um outro país desencarnando em suas terras, né? E aí, então, na evocação, perguntaram se os cerimoniais do sepultamento dela tinha sido satisfatório. E ela, com desdém, ela falou, eu merecia muito mais. Eu me recordo, né, de uma amiga cujo pai era um militar de alta patente. Ele desencarnou. E aí, então, durante o sepultamento, ele se apresentou fardado pela vidência, né, que ele foi percebido, e ele achou que ele merecia honras maiores do que aquela que ele recebeu. Então, nesse caso aqui, também é uma das situações, né, que foi colocado para nós, né, se ele assistiu o sepultamento e se ele ficou satisfeito. Kardec perguntou muito mais só para ver ali o ponto de vista do espírito, né, que ele ficou satisfeito com aquilo que ele recebeu, embora tivesse sido um suicida, né. Ela é uma das minhas preferidas, né? Pois é, a Rainha de Oude realmente é uma grande aula ali para nós, né, de várias situações, sobre essa posição de orgulho que o espírito sustenta também. Depois aqui Kardec pergunta, né? Tendes algum recado para os vossos parentes? Que orem por mim. Então aqui ele pedindo, né? É o Marcel, né? Pois é, Marcel, o menino do número 4, do número 5, que eu nunca lembro, lá nas expiações terrestres, né? Nessa categoria das entrevistas. Realmente são dois espíritos opostos, né? Uns aos outros. Um ao outro, né? Então aqui ele pede para orar por ele. Já mudou a concepção, porque a oração era uma prática religiosa, e ele negando qualquer prática religiosa, pensando nesse nada no mundo espiritual, eis agora o espírito fazendo ali um pedido de preces. Depois continua Kardec perguntando, parece que no círculo de vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito? Então Kardec perguntando aqui se aqueles amigos, aquelas pessoas das suas relações sociais, que também alimentavam a mesma ideia do nada, a mesma ideia materialista, se Kardec gostaria, né? Se perguntou se, Kardec perguntando para ele, se gostaria de dar algum recado para essas pessoas, né? E ele responde, ó os desgraçados, né? Lembrando que essa palavra desgraçados, que para nós é usado, né, como um palavrão, na verdade é aquela pessoa que não é envolvida pela graça divina, né? Então você tem aquele que recebe a graça e você tem aquele que não recebe a graça e, portanto, é um desgraçado, aquele espírito que sofre, já que a ideia da graça é a ideia da felicidade, é a ideia do amparo, é a ideia do acolhimento, né? E o desgraçado é aquele que é abandonado.
Então é nesse sentido que é usada essa expressão. Então, ó os desgraçados, assim passam eles crer em outra existência. Eis quanto lhes posso desejar. Se pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Então, assim possam eles crer em outra existência, ou seja, na continuidade da vida, né? Na continuidade, na imortalidade do espírito. É tudo que ele deseja. Porque se eles pudessem avaliar a condição dele agora no plano espiritual, eles refletiriam muito nisso. Mas, naturalmente, né, como sempre, Kardec menciona sobre isso, que o espiritismo ele era combatido tanto pela igreja, que era ali a instituição religiosa dominante na França naquele momento, como também pelos círculos científicos e filosóficos materialistas. Então, dizendo, olha, o espírito trouxe essa mensagem. E os materialistas vão dizer, isso tudo é bobagem, isso tudo é uma ilusão, é um delírio daqueles que passam muitas vezes por um estado de loucura desses que se chamam médiums. Então é colocado para nós exatamente isso, essa negação. Então mesmo que viesse um depoimento como esse, e você entregasse para uma pessoa desse círculo, ela zombaria, rasgaria, ignoraria qualquer tipo de informação sobre isso. Agora, há aqueles que se dobrariam, né? A gente lembra, por exemplo, no filme Chico Xavier, tem aquela passagem em que retrata, né, essa situação. Ela é descrita, as vidas de Chico Xavier, naquele livro de Marcel Sotomayor, e é baseado nesse livro que o filme foi feito. Tem aquela passagem em que o Tony Ramos e a Cristiane Torloni, eles representam ali um papel de um casal. O Tony Ramos era diretor de uma televisão, não me recordo se era da Rede Tupi na época, né? Mas então esse casal perdeu um filho, né, na desencarnação, e aí então a Cristiane Torloni, aquela mãe torturada, foi até Uberaba para poder pedir uma psicografia, enquanto que o pai, representado ali pelo Tony Ramos, ele era um materialista convicto. E aí então a esposa trouxe uma mensagem recebida lá pelo Chico. Ele leu aquela mensagem, né, acabou ali desdenhando dela e tudo mais, mas teve uma pequena passagem que ele se desmanchou, né? Porque era um diálogo que o filho estava doente na época, que fez a desencarnação, que provocou a desencarnação. E aí no quarto do hospital só estavam o pai e o filho. E ali no diálogo entre eles um pequeno detalhe foi dito de um para o outro. E aí exatamente essa informação estava na psicografia. Então ele negava assim aquele coração dele dilacerado pelo orgulho, mas ele falava, não é possível que não exista, porque meu filho me disse isso. E só nós dois estávamos ali. Então a gente vê assim como foi difícil para ele aceitar que o filho estava vivo, depois de, durante tanto tempo, negar que o mundo espiritual fosse uma realidade. Então olha só mais uma vez a potência de um orgulho, como isso tortura uma consciência. A Angelina colocou, né, não sei se estou enganado, acho a rainha da Inglaterra um ser simples, né? Daquilo que ela demonstra, né, Angelina, analisando a postura dela, né, dentro daquilo que a mídia mostra, ela parece realmente uma pessoa muito simples, né? Então, assim, que seja assim, que essa seja realmente, que a gente vê muito pouco, né? Porque aquilo que é mostrado pela mídia, naturalmente, é aquilo que se permite ser mostrado, né? Mas a gente torce para que aquilo que a mídia mostra, seja realmente um reflexo daquilo que ela realmente é, como pessoa, né? A gente torce muito para isso, né? Bom dia, Dona Miriam. Parabéns, Dona Miriam. É aniversário da Miriam hoje, pessoal. Fazer festa para ela. Dudu lembrou aqui nesse livro do Marcel Sotomayor, é um muito bom, né, sobre o Chico, li 2 vezes, né? A linguagem desse livro, Dudu, para mim, foi assim, um dos livros mais saborosos de se ler. Né? O Marcel ele tem uma linguagem muito simples, uma linguagem muito fácil, flui assim, né? Você lê, né? Quanto mais você lê, mais você quer continuar lendo, né? Então ele escreveu tanto as vidas de Chico Xavier, como ele escreveu também Por Trás do Véu de Ísis, né? Que já foi um outro livro que ele acompanhou um casal
que era espírita, fazendo uma peregrinação por centros espíritas em busca de comunicação. Né? São 2 livros muito bons, recomendo. Pois é, esse que é o gostoso da leitura dele. Né? Continuando então, né? Então, terminando aqui, Kardec deixa esse recado, perguntando se ele queria deixar algum recado para aquelas pessoas, e ele coloca, né? Que eles pudessem crer nessa outra existência além da vida material. É o que ele deseja, e que se pudessem avaliar a posição dele, muito refletiriam. Kardec, então, aqui avança nesse trabalho de entrevista, e como nós vimos no início, tanto a esposa como o irmão desse espírito também tinham desencarnado. E aí Kardec, então, depois de ter mencionado sobre o irmão, ele coloca aqui, né, evocação de um irmão do precedente que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou. Posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo, a sua escrita é clara e legível. Então aqui feita a evocação do irmão. E ele responde: possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Então assim o Espírito se apresenta, trazendo aqui, né, que o sofrimento possa ser para nós uma grande lição, mostrando para nós a realidade de uma outra existência, onde a incredulidade traz ali as suas consequências. Kardec pergunta: vós e vosso irmão, que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? Não, ele me foge. Então aquele cenário que André Luiz às vezes descreve para nós nos seus livros, em que tem espíritos que ficam então se rastejando nessas regiões umbralinas, se escondendo em cavernas, se escondendo nas sombras, pelo medo, pelo constrangimento, né? Então esse cenário ele é bastante marcante para nós. E aí então, quando então esse espírito coloca que não ele me foge, se foge é porque ele é então procurado. Então quando o irmão tenta se aproximar, ele foge por esse constrangimento que ele vivencia, né? Kardec volta a perguntar: estais mais calmo do que vosso irmão. Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Então, se ambos eram materialistas e os dois sofrem por alimentarem essa ideia do materialismo, do nada como uma realidade do mundo espiritual, um cometeu suicídio, o outro teve uma desencarnação natural. Kardec pede uma descrição da condição dele para fazermos uma comparação da descrição do irmão. E ele coloca assim, que foi o que eu tinha adiantado para vocês, né? Não sofreis aí na terra no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele e que sobre todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade impotente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável, não há calma nem repouso. Não se encontra um pouco de tranquilidade senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se apossa de nós que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. Então aqui para nós, né? Quando ele começa a falar para nós sobre o orgulho. Mais uma vez, o orgulho ele é terrível. Né? A gente vê, por exemplo, um quadro bastante simples,
quando um criminoso ele é preso pela polícia. Naquele momento em que o seu orgulho acaba sendo ali ferido, porque ele se encontrava todo dono de si para fazer o que bem entendesse, e aí então no momento em que ele é preso no flagrante, ele não é apenas algemado e conduzido para a prisão, ele é humilhado também ali, mesmo que ele não ninguém fale nada para ele. Mas só o fato dele ter que se posicionar diante das câmeras, se posicionar diante das autoridades, para ele é algo muito torturante. Naquele momento, né, em que uma pessoa dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente social, quando ele precisa reconhecer o seu erro, é também ali uma grande tortura. Então a gente vê nessas situações do nosso dia a dia o que é o efeito do orgulho. E aqui nesse caso ele traz exatamente para nós isso. Ele mostra como isso é doloroso. E como se não bastasse tudo isso, de você ter que reconhecer, ser humilhado pelo seu erro, lembrando que André Luiz foi muito humilhado naquele momento, e aqui esses espíritos também são, porque eles chegam no mundo espiritual vivos como suicidas por tentarem fugir da vida e se veem vivos no plano espiritual. Quantos são aqueles que torturam esse espírito em suas consciências? E depois ainda vem, a isso ainda vem juntar-se o remorso de haver se esquecido da existência de Deus. Então não há calma nem repouso. E depois ele coloca algo muito bacana. Não se encontra um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça divina, isso é, o amor de Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se apossa de nós, que de todo nos embota, a ponto ainda de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos dessa roupagem fatal. E aí, mais uma vez, só a prece pode ajudar-nos nesses transes. Então aqui a gente vê, quando se fala em transe, a gente vai lembrar de transe, de transição, né? Então, nesse momento em que o espírito passa por essa mudança, as preces são as melhores ferramentas para ajudar esses espíritos, são os melhores remédios para ajudar esses espíritos. Então, eis aí para nós, né, para nós a importância e o benefício da prece junto a esses espíritos que desencarnam nessas condições tão dolorosas. Continuando, a Miriam está com um sério problema aqui para permanecer ativa, né? Depois a gente manda para ela, então, a mensagem da tia Alcina aqui de parabenização. Obrigado, tia Alcina, pela presença aqui junto com a gente. A gente manda para nossa amiga, assim, as felicitações. Questão 22. Quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos, desses que precisam de preces, de auxílio, de uns e de outros? Então ele fala aqui para nós que as preces pelos descrentes, as preces por aqueles que alimentam crenças equivocadas, as preces sempre são recursos úteis. E algo aqui bem interessante agora na questão 23. Enquanto nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presente orou por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? A resposta: ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia, né, a todo esse conjunto de recursos que vão então, que vai ajudá-lo na sua recuperação, no seu reequilíbrio. Então aqui as preces, né, sempre são úteis. Se não são efetivamente úteis nesse momento, elas serão úteis no momento oportuno, quando o espírito então se abrir a receber essas vibrações. Então nada se perde, tudo é parte, né, daquele processo de ficar ali auxiliando o espírito nesse processo de transformação. Dona Miriam, está sossegada agora aí? Parou de cair? Dá um ok aí se você estiver ouvindo. Vamos lá, seguindo para nós aqui então. Tá ok, né? Então olha só o recadinho para você.
Tia Alcina mandou essa mensagem para você agora. O seu trabalho na casa é o seu maior presente, onde os nossos adolescentes abrigam dentro de si os maiores e melhores ensinamentos de uma verdadeira lição de vida moral. E assim vejam quantos presentes você, em vez de ganhar, tu acaba retribuindo com estudos, dinâmicas e ensinamentos para aqueles que gostam e convivem na doutrina de amor ao próximo. E isso está sendo feito muito bem. Que a luz de Maria, que a paz do nosso Deus te cubra de muita sabedoria para continuar a sua labuta, levando os meninos e as meninas no melhor processo de evolução através do seu trabalho. Saúde sempre, Deus te guie, te Alcina. Então, um presentinho para você, que acabou de chegar, já recebendo esse presentão para iluminar o seu dia. E todos nós assinamos embaixo, tá bom? Muito bem, depois o Dudu manda para você. Então vamos lá, seguindo aqui para finalizarmos, transmitindo a resultante dessas duas evocações, a pessoa que nolas havia solicitado, tivemos dela a seguinte resposta. Então a pessoa que fez a solicitação para evocar esse espírito. Não podeis imaginar, meu caro Senhor, o grande benefício advindo da evocação de seu sogro, e de meu sogro e de meu tio. Reconhecemos-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é de uma analogia notável que a ele com a que ele tinha em vida, tanto mais quanto durante os últimos meses que conosco passou, essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verificam a mesma forma de pernas da rubrica e de certas letras, principalmente o D, F, O, P, Q e T. Quanto ao vocabulário e ao estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Para nós, a analogia é completa, apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade que ele tão formalmente negava outrora. Não nos restam dúvidas, portanto, sobre a sua autenticidade. Deus será glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo. E os nossos irmãos encarnados e desencarnados se tornarão melhores. A identidade de seu irmão também não é menos evidente. Na mudança de ateu em crente, reconhecemos-lhe o caráter, o estilo e o seu modo de falar. Uma palavra, sobre todas, nos despertou a atenção. Panaceia, sua expressão predileta, a todo instante repetida. Mostrei essas duas comunicações a várias pessoas, que não menos se admiraram da sua veracidade. Mas os incrédulos, com as mesmas opiniões dos seus parentes, esses desejariam respostas ainda mais categóricas. Então, aqueles que precisavam de uma prova cabal da existência do Espírito. Queriam, por exemplo, que o Senhor D se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc. Tchau, Andréia. A fim de os convencer, não vos seria possível fazer nova evocação, perguntando onde e como se suicidou, quanto tempo esteve submergido, em que lugar acharam o cadáver, onde foi inumado, de que modo, se civil ou religiosamente foi sepultado? Dignai-vos, caro Senhor, insistir pela resposta categórica a essas perguntas, pois são essenciais para os que ainda duvidam. Estou convencido de que darão, nesse caso, imensos resultados. Dou-me pressa a fim de que esta vos seja entregue na sexta-feira de manhã, de modo a poder fazer-se a evocação na sessão da sociedade desse mesmo dia, etc. Kardec coloca: reproduzimos essa carta pelo fato da confirmação da identidade, e aqui lhe anexamos a nossa resposta para ensino das pessoas não familiarizadas com as comunicações além-túmulo.
Aqui depois nós temos Kardec trazendo aqui algumas explicações. Deixa eu ler rapidinho, só para a gente poder finalizar. As perguntas que nos pedistes dirigir novamente ao espírito do vosso sogro são incontestavelmente ditadas por intenção louvável, qual a de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade. Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérfluas essas perguntas. Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir resposta categórica, mostrais ignorar a circunstância de não podermos governar os espíritos a nosso talante. Ficais sabendo que eles nos respondem quando e como querem, e também como podem. A liberdade de sua ação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes de se furtarem ao constrangimento moral que por acaso queiramos exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as que eles fornecem espontaneamente, por si mesmos ou então as oriundas das próprias circunstâncias. Estas é quase inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou a sua identidade de modo irrecusável. Por conseguinte, é mais que provável a sua recusa em responder às perguntas que podem, e com razão, ser consideradas supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. A resposta bem poderia ser a de outros, ser a que outros têm dado em casos semelhantes. Isto é, para que perguntar coisas que já sabeis? A isto acrescentarei que a perturbação e os sofrimentos que o assoberbam devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente, que mal pode pensar em falar, a historiar as minúcias de sua vida, faltando-se assim as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Quanto ao objetivo por vós alegado, ficais certo de que tudo seria negativo. As provas de identidade fornecidas são bem valiosas, por isso que foram espontâneas e não de antemão premeditadas. Ora, se essas não puderam contentar os incrédulos, muito menos o fariam interrogativas já pré-estabelecidas, de cuja conivência poderiam suspeitar. Ou seja, se você faz perguntas prévias, todo mundo vai dizer que as respostas já foram pré-elaboradas também. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Essas poderiam ver o vosso sogro com os próprios olhos e continuariam supondo-se vítimas de uma alucinação. O que de melhor se lhes pode fazer é deixá-las tranquilas e não perder tempo em discursos supérfluos. Só podemos lamentá-las, pois mais cedo ou mais tarde aprenderão por si mesmas o quanto custa terem repelido a luz que Deus lhes envia. É sobretudo contra estes que Deus patenteia a sua severidade. 2 palavras ainda, Senhor, sobre o vosso pedido de evocação no mesmo dia em que eu deveria receber a carta. As evocações não são feitas assim, as preces. Nem sempre os espíritos respondem ao nosso apelo. Para tanto, é necessário que os possam ou queiram. Além disso, é preciso um médium que lhes convenha e que este tenha a aptidão especial necessária. Que esse médium esteja à disposição em dado momento, que o meio seja simpático ao espírito, etc. São circunstâncias pelas quais não podemos responder jamais, e que importa conhecer quando se quer fazer coisa séria. Então aqui, para a gente finalizar, Kardec coloca que ele falava assim, olha, eu quero entregar logo essa carta na sexta-feira porque é o dia da reunião, porque eu quero uma resposta nesse dia. E Kardec coloca, não é assim, não é você receber a carta, fazer evocação e o espírito ligar. Aí a gente vai entrar exatamente naquela passagem famosa do Chico, que o telefone toca de lá para cá. Então você pode até chamar, mas o espírito atende se ele quiser. E o espírito corresponde se ele quiser. E muitos desses detalhes que são pedidos aqui, onde o espírito foi sepultado e tudo mais,
são detalhes que o espírito não tem qualquer interesse em dizer. Quando ele vem dizer, olha, eu estou aqui vivo, eu quero te mostrar que eu estou vivo e tudo mais, ele não tem que ficar dando provas. A presença dele ali já é o suficiente para, pelo menos, estimular naquele que procura o interesse em se aprofundar um pouco mais nas ciências espíritas, por exemplo. Nós temos visto em muitos livros publicados pelo Chico e por outros médiuns também, de mensagens que chegam do plano espiritual, cartas familiares. E é bem interessante que nessas cartas, o espírito, então, ele traz detalhes, né, de nomes de pessoas, de datas, mas ele faz isso de uma forma espontânea. Mas muitas suspeitas foram levantadas quando, então, as pessoas vão até determinado centro espírita e preenchem um formulário. Nesse formulário consta ali nome, endereço, quando desencarnou, alguns detalhes, né? E depois que a mensagem chega, trazendo detalhes daquilo que foi perguntado e anotado, aí então se levanta uma suspeita maior ainda. É o que Kardec coloca para nós. Então, na verdade, o espírito traz as informações de acordo com as necessidades de cada pessoa. Então a gente vai futuramente estudar um pouco mais sobre isso, sobre esses detalhes das comunicações espíritas. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui. Próxima sessão que nós vamos estudar na semana que vem, questões e problemas diversos, né, que são respostas dadas por São Luís a questões completamente aleatórias. São perguntas que surgiram naquele momento, né, foram respondidas e aí então publicaram aqui na